Então, pessoal, boa tarde novamente, né? A nossa aula hoje é sobre fatores de formação do solo, material de origem e clima. Conforme nós vamos ver, né, os fatores de formação do solo, segundo o modelo clássico que a gente tem, né, para a gênese do solo, são cinco. Tá? Hoje nós vamos ver dois: material de origem, que são as rochas, né, e o clima, tá bom? Nós vamos ver como que esses fatores, né, interferem na formação e nas características de diferentes solos, ok? Essa ilustração aqui, pessoal, ela traz para a gente, né, uma síntese de um processo que ocorre numa escala de tempo muito longa, né, de centenas de milhares de anos, que é a formação do solo. Aqui nós saímos de né, onde a gente tem uma rocha, essa rocha é exposta, né, começam a agir ali os agentes do intemperismo, essa rocha vai sendo transformada posteriormente, né, ou de forma concomitante, eu tenho ação também dos fatores de formação do solo e após, né, um bom tempo, né, um tempo razoável, alguns milhares de anos, eu tenho aqui um solo formado, né, um solo com vida, um solo já com a divisão aqui de alguns horizontes, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos estudar, pessoal, quais são os fatores que interferem na dinâmica desse processo, tá bom? Nas últimas aulas, né, a gente estava falando de intemperismo, a gente estava falando das reações que transformam, que modificam as rochas e os minerais. Quando a gente fala em formação do solo, pessoal, o intemperismo está aqui dentro também. O intemperismo é algo que faz parte da formação, da evolução do solo. Tá? Mas para fins didáticos, pessoal, a gente determina, né, que o intemperismo ele é responsável pela transformação da rocha no saprólito, no saprolito, né? Vai ser aquele material de transição, que é meio rocha, que é meio solo, aquela rocha podre já que a gente fala, né? E que vai dar origem ao solo propriamente dito. E os processos, pessoal, vão levar à transformação desse material intermediário a solo, nós chamamos, né, de processos pelogenéticos, tá bom? E é o que a gente vai ver aqui hoje. Vai começar a ver aqui hoje. Eu faço a seguinte pergunta, pessoal. Sempre quando a gente fala de diferenças entre os solos, a gente sempre pensa, né, na rocha. Nós falamos muito de rocha. E é intuitivo a gente pensar o seguinte: ah, não, só lá das trombas é diferente dos solos que nós encontramos lá nas Branquinhas, porque eles se originaram de rochas diferentes. Pessoal, provavelmente o solo das trombas se originou de uma rocha diferente dos solos, né, que a gente encontra lá nas Branquinhas. Só que é só a rocha que é responsável por isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje, pessoal. Não é só a rocha apenas que é responsável pela diferença entre os diferentes tipos de solo. Existem, né? Existem solos que se originam de uma mesma rocha, mas que são completamente diferentes, pessoal. Existem solos, né, que se originam do arenito, que é bastante abundante aqui na nossa região, do quartzito, tá? E que vão ser completamente diferentes. Mas por que são diferentes, professor? Por causa da posição no relevo, por causa da diferença na atividade biológica nessas áreas, tá bom? E é o que a gente vai estar falando aqui. Quando a gente fala em fatores de formação do solo, pessoal, novamente são cinco, nós temos, né, o modelo dos fatores de formação do solo. Antes da gente falar mais sobre isso, pessoal, sempre quando a gente fala em modelo, todo modelo é uma simplificação, pessoal. Tá? É uma simplificação. E quando a gente fala de algo tão complexo, de algo que
integra tantos componentes, né, igual a formação do solo, nem sempre o modelo consegue contemplar tudo. Mas o modelo é uma simplificação para a gente conseguir entender isso, né? E ver o que interfere nessa formação e usar dessas características, dessas informações, para inferir, né, sobre o manejo, para ter algo mais utilitário, tá bom? Então, quando a gente fala em modelos de formação do solo, o modelo mais famoso ou melhor consolidado é esse aí do Russo Dokotchaev, já é um modelo bem antigo, pessoal. Ele afirma o seguinte, que o solo, né, ou os solos, vão ser, né, um resultado, ou o solo é uma função do material de origem, a rocha, do clima, dos organismos, do relevo e do tempo. Então, são 5 fatores, pessoal, 5 fatores que vão estar interferindo nas características desse solo formado. E aí nós vamos começar a ver hoje como que a rocha interfere, como que o clima interfere, como que a ação dos organismos interfere, como que o relevo interfere e como o tempo que esse material está exposto ali aos agentes transformadores, né, ao intemperismo, como que esse tempo também vai influenciar no meu solo, vai influenciar nas características, nas feições do meu solo, tá bom? Mas, novamente, é uma simplificação. A gente isola aqui, a gente fala primeiro do clima, para depois falar dos organismos, para falar do relevo e depois falar do tempo. A gente tem essa abordagem isolada, fragmentada, para conseguir ter entendimento sobre esses fatores. Só que lá na natureza, pessoal, é tudo de forma integrada. Tá? O clima não está agindo sozinho, os organismos não estão agindo sozinhos, tá? O relevo não vai ter uma influência de forma isolada. Então, é tudo integrado, pessoal. Tá bom? Isso aqui é a simplificação. Novamente, lembrem-se desses 5 fatores. Lembrem-se desses 5 fatores. Material de origem são as rochas, os organismos, clima, relevo e tempo. Tá bom? Então, nós vamos ver, né, os nossos solos aqui, na região de Posse, são completamente diferentes dos solos que nós encontramos em Formosa, por exemplo, por causa da ação diferenciada desses 5 fatores. Tá bom? Por isso que é importante a gente entender isso. Vamos lá, pessoal. Essa integração entre fatores, né, entre, novamente, material de origem, organismos, relevo, tempo e clima, é o que vai originar o meu solo, tá bom? O meu solo. E aí nós dividimos esses 5 fatores, pessoal, nos fatores ativos, que vão ser o clima e os organismos. Eles são ativos, pessoal, porque eles têm uma ação direta sobre o solo, uma ação direta ali sobre o material de origem. E o passivo, né, que é o material de origem, que é o material de origem, né, aquele saprolito, aquele fragmento de rocha, que vai estar recebendo a ação desses fatores de formação do solo, tá bom? O relevo e clima, desculpa, o relevo e o tempo são fatores que mais controlam os processos, tá bom? Mas nós teremos, então, os fatores ativos, né? Conforme o nome fala, serão ativos ali no processo, e o fator passivo, que é material de origem. Então, né, nós temos novamente como elemento central aqui o solo, aí os organismos vão interferir na formação do solo. Quando eu falo os organismos, estou falando da fauna e da flora. O clima, né, nós temos vários elementos climáticos, mas quando a gente fala de clima e formação do solo, nós vamos enfatizar principalmente a temperatura. Tá? Se um lugar é mais quente e o outro é mais frio, os solos serão diferentes.
e principalmente a precipitação, pessoal. Conforme nós vimos, né, todas as reações de intemperismo dependem da água. Então, o fato, né, de um lugar chover mais ou chover menos vai ser muito importante para a formação do solo. As características que aquele solo apresenta, o seu desenvolvimento, profundidade, características, fertilidade, tá? Muita atenção aí com a precipitação, com a chuva. Além disso, né, temos o material de origem, que são as rochas. Aí nós vamos ver, pessoal, que as rochas, né, conforme nós já comentamos, vão interferir em atributos físicos do solo, químicos e mineralógicos. E, por fim, né, temos também o relevo, né, nós vamos ver, né, que de acordo com a posição no relevo, pessoal, o solo vai apresentar características diferentes. E, para fechar, o tempo, né, o tempo. Aqui, mais do que nunca, conforme nós vamos ver na próxima aula, o tempo é um conceito relativo, tá bom? E vai estar muito relacionado à ação desses outros fatores, beleza? Então, vamos começar, né? Algo que a gente já entende bastante, mas vamos falar de material de origem. Serão as rochas, né? Ou aquela porção mais alterada da rocha, que é o saprolito, aquela zona ali de transição. O material de origem, né, é o produto inicial do intemperismo de uma rocha, né, o material de origem dos solos. A rocha alterada, ou o saprólito ou o saprolito. Isso é o que a gente chama de material de origem do solo, tá bom? Nada mais é do que a rocha aí alterada. Beleza, pessoal? Muita atenção, façam as suas anotações, tá bom? É um assunto muito importante. E quando a gente fala de material de origem, pessoal, esse material de origem ele já sofreu algumas alterações prévias, né, em decorrência ali do intemperismo sobre a rocha, tá bom? E aí nós vimos, né, que a gente tem intemperismo físico e químico, que vai depender principalmente das condições climáticas da área, né, da região onde essa rocha está, e das características intrínsecas dessa própria rocha, tá bom? E aí, quando a gente fala, né, a principal fonte de material de origem para o solo são as rochas, tá? E aí nós já tivemos toda aquela conversa, né, sobre rochas magmáticas e as suas características, os seus exemplos, a sua composição mineralógica, e em como que isso pode influenciar nas características do solo. Falamos bastante de rochas sedimentares também, né? As rochas sedimentares são muito importantes porque, apesar de representar, né, uma porção pequena da crosta em porcentagem, são as rochas sedimentares que vão predominar na superfície da crosta. Então, serão elas que vão originar a maioria dos solos. E temos também as rochas metamórficas, tá? Nós trabalhamos muito também, temos vários exemplos aí originando solos brasileiros. Daí a gente classifica esses materiais de origem, pessoal, a gente classifica esses materiais de origem de acordo, né, com a sua posição em relação ao solo formado. Tá? Por quê, pessoal? Tem solo que vai se formar de uma rocha que ela não é originária ali daquele local. Uma rocha que foi transportada, tá? Ou um sedimento que foi transportado por causa da ação da gravidade, da chuva, do vento, tá bom? Quando um solo, pessoal, se origina, né, de um material de origem, que é natural mesmo ali daquele ponto, daquela região, eu classifico esse material de origem como autóctone. Tá? Autóctone. O material de origem, ele é daquela rocha ali. Ele não foi transportado, ele não veio de outro lugar. Tá bom? No entanto, né, e isso acontece muito,
Às vezes, né, os materiais de origem eles são transportados por ação da chuva, do vento, da gravidade, e nesse caso, né, se o solo se origina de material de origem que veio de outro lugar, nós falamos que esse material de origem ele é alóctone ou transportado. Tá bom aí, ó, gerado a partir de materiais transportados de outras áreas. Tá? Aqui nós temos um exemplo disso, né? O que acontece, pessoal? Esse transporte ele vai ocorrer principalmente em decorrência da ação da gravidade. Tá? Muitas vezes você tem um material de origem, está num ponto mais alto do relevo, ele vai descer e ocupar posições mais baixas, tá bom? Então, muitas vezes, nas porções mais baixas do relevo, o solo que se origina, ele não guarda as feições, ele não se assemelha às rochas que nós encontramos naqueles locais, que são solos que se originaram de rochas, de material de origem que se transportou, tá bom? Então, muito disso ocorre em decorrência do relevo, tá? E o transporte, conforme nós colocamos, é feito via gravidade, pode ser feito pela água, pelo gelo, né? Quando você tem uma avalanche, muito material é transportado, não apenas gelo, e pelo vento também, tá bom? Aqui nós temos aquele exemplo que a gente colocou, que é um material sendo transportado aí por efeito da gravidade. Isso acontece muito, né, pessoal? Em áreas de baixada, em porções mais baixas do relevo, você tem muito depósito de material. E é por isso que as áreas mais baixas do relevo, elas geralmente apresentam solos diferentes do que as demais áreas, né? Você tem ali transporte de material que se deposita naquele ponto. Você tem uma influência também, né, de alagamento, você tem influência de outros fatores que determinam que aqueles solos sejam diferenciados, tá bom? A água também é muito importante para o transporte de material, pessoal. A água é extremamente importante, tá? E principalmente para esse caso que eu falei, né? No leito dos rios, pessoal, no leito dos rios, quando você tem um evento de cheia, você deposita muito material ali nos leitos, tá? Deposita muito material ali no leito, está sendo transportado, que vem de locais super distantes. Não tem nada a ver com aquela rocha, com aquele solo que está ali, tá bom? E é por isso que nos leitos, geralmente, né, você tem solos diferentes, você tem solos que muitas vezes serão mais férteis, né? Ao longo do leito do rio, numa baixada, tá bom? Aqui novamente, né, esse transporte sendo feito pela água, pode ser também feito pelo vento, beleza? Aí nós temos, né, o vento carregando aí material, principalmente, né, materiais mais leves e de tamanho, de fração areia ou argila, tá bom? E também o gelo, ok? Pode atuar transportando o material de origem. Aqui, pessoal, talvez, né, o aspecto mais importante quando a gente fala de material de origem e gênese do solo. São os atributos do solo influenciados pelo material de origem. Tá? Eu vou colocar os três aqui, anotem aí que a gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, são vários atributos do solo que são influenciados pelo material de origem, que são influenciados pela rocha. Mas eu destaco esses três aqui. Principalmente a textura, pessoal. A textura, né, principalmente em solos ricos em quartzo, textura extremamente dependente do material de origem dos solos. Por quê, pessoal?
O quartzo, conforme a gente viu, é um mineral que vai estar presente na fração areia dos nossos solos, ele é extremamente resistente à intemperismo. Tá bom? Então, o que acontece? Se você tem um material de origem rico em quartzo, se você tem uma rocha rica em quartzo, essa rocha vai originar solos arenosos, tá? Solos ricos em quartzo. E é o que a gente tem aqui, pessoal. Então, nós temos aqui, né, solos ricos em quartzo, solos arenosos, algo que foi determinado pelo material de origem desses solos, tá bom? E daí acontece o seguinte, não adianta esse solo envelhecer, tá? Não adianta esse solo intemperizar, porque, no geral, a tendência do envelhecimento, do intemperismo, é diminuir o tamanho das partículas do solo. É fazer com que partículas maiores, fração areia, se transformem em partículas menores de tamanho argila, em minerais secundários, tá? Mas isso não vai acontecer nos nossos solos, porque o quartzo é extremamente resistente ao intemperismo, tá bom? Então, nossos solos, né, nasceram arenosos e assim vão continuar. E isso tem um impacto muito grande na nossa agricultura, pessoal. Nós vamos falar muito mais disso já na nossa próxima disciplina, que é Física do Solo, e mais ainda em fertilidade. Mas o fato de termos aqui solos arenosos é determinante para a nossa agricultura. Isso, né, vai definir que nós tenhamos aqui um manejo de solo completamente diferenciado, né? Exige que a gente tenha uma preocupação muito maior com alguns fatores relacionados à nutrição da planta, relacionados à retenção de água, relacionados à erosão, tá bom? Isso foi determinado pelo material de origem dos nossos solos, que vão ser arenitos, quartzitos, tá bom? Materiais aí ricos em quartzo. O material de origem também, pessoal, vai ser muito importante para a composição química e mineralógica dos nossos solos e que vai refletir na fertilidade, tá? Porém, pessoal, em regiões onde o intemperismo é muito forte, onde chove muito, tem muita água, onde é muito quente, que é o que a gente observa aqui, o solo se transforma muito, tá? Então, mesmo que ele tenha se originado de uma rocha rica em nutrientes, né, de uma rocha com minerais ali ricos em cálcio, magnésio, potássio, esse solo, né, por causa do seu envelhecimento, por causa do seu alto grau de intemperismo, ele vai ser pouco fértil, ele vai ser pobre, tá bom? Mas o material de origem também influencia nisso. A textura muda pouco, pessoal. A textura muda pouco, você precisa de tempo demais, tá? Mas já a fertilidade não. A fertilidade, a composição química e mineralógica, ela pode se alterar mais aí de forma mais fácil, de acordo com os processos aí do intemperismo, tá? Agora já vamos falar de clima, pessoal. Falamos então, né, de material de origem, de como o material de origem interfere nas características dos nossos solos. Vamos falar agora do clima. O clima, pessoal, é imprescindível para a formação do solo. Conforme nós vimos, né, novamente, lembrem-se das reações que nós vimos na última aula, tá? Hidrólise, dissolução, hidratação, são todas reações que dependem da água, pessoal. E se elas dependem da água, a chuva vai ter, então, né, um papel preponderante na formação do solo, tá bom? Vamos falar de clima, né? Primeiro, vamos definir o que é clima, né? O conjunto dos fenômenos, né, meteorológicos que caracterizam a condição média de um local. Então, o clima, pessoal, é a condição média. Quando a gente vai falar, né, da condição de hoje, a gente fala de tempo, tá? Quando é algo momentâneo,
efêmero. Clima não, clima é uma condição média. Clima eu estou falando do geral, né? Geralmente, como que é o clima de posse? Agora, quando eu vou falar de um dia isolado, eu falo de... Aí eu estou me referindo ao tempo. Como está o tempo hoje, né? É diferente de eu falar como é o clima de posse, tá bom? Então, muita atenção nisso, nessa diferença entre clima e tempo. E não é aquele meme, né, que tem aí no Instagram, né? Ah, qual que é a diferença de clima e tempo? Vocês vão ver muito isso em climatologia, em outras disciplinas, tá bom? Mas aqui o que é importante para a gente é o clima, não é o tempo. E o clima, né? O clima, então, é algo, é uma condição média, né? Um local é chuvoso, não é chuvoso. Um local geralmente é quente, não é quente, neva, não neva. Esse é o nosso clima. E quando a gente fala em clima, existem vários elementos climáticos, pessoal. A radiação solar, temperatura, umidade, vento, evaporação. Nós vamos focar aqui em temperatura e precipitação, ok? Temperatura e precipitação, que são, né, juntamente com o organismo, o fator ativo na formação do solo, tá? E que vai determinar o tipo, tá? O tipo e a intensidade do intemperismo que vai ocorrer em determinada região, tá bom? O clima, pessoal, tem importância muito grande, beleza? Principalmente, né, os elementos climáticos, temperatura e precipitação. Então, o clima, né, conforme nós já colocamos, ele tem uma atuação direta no intemperismo e nos processos de formação do solo. Pessoal, atenção, quando eu falo em temperismo e processo de formação do solo, novamente é para simplificar, mas as coisas aí se confundem. Tá? O próprio intemperismo que degrada a rocha, os processos, né, que estão incluídos dentro desse intemperismo, são os mesmos que muitas vezes também vão originar o solo. A gente divide aqui para fins didáticos de entendimento, tá bom? Mas ao mesmo tempo que a rocha está sendo decomposta, que ela está sendo degradada, o solo também vai estar sendo formado, tá? O clima vai ter influência direta, então, na formação do solo, olha lá, tipo e intensidade dos processos de intemperismo e formação do solo, tá bom? E a quantidade de água disponível, as reações de intemperismo, hidrólise, dissolução, oxidação, todas aquelas lá que nós vimos, e para a lixiviação. Nós vimos também que a lixiviação é muito importante, pessoal, porque as reações de intemperismo vão ocorrendo e quando a gente remove os produtos do intemperismo, quando a chuva vem e leva aquilo lá para o lençol freático, leva para o rio, e vai desaguar no mar, aquilo tudo acelera o processo. Se eu removo os produtos, eu favoreço, né, a reação nesse sentido de formar mais produtos. Lembrem-se lá da química. E é isso que a chuva faz, né? E é isso que a lixiviação faz. Por isso, a precipitação aí vai ter importância tão grande. E o clima também tem influência indireta. Tá? Indireta. Por quê, pessoal? O clima ele é muito importante também para determinar o tipo de cobertura vegetal e de atividade biológica que você tem em uma região, tá bom? E conforme nós vamos ver na nossa próxima aula, a atividade biológica também é muito importante para a formação do solo. A presença das plantas, dos micro-organismos, tá? Da mesofauna do solo, ou mesmo de organismos maiores, é muito importante. E ela também depende da água e da temperatura. Então, é por isso que o clima vai ter essa influência indireta, tá? E nós observamos aqui, pessoal, e é algo que a gente tem que ter em mente, ó, que é o regime pluviométrico, tá? Regime pluviométrico é a quantidade de água, né, é a média anual de precipitação de um local. A quantidade de água
de chuva que nós temos em um local durante um ano, tá bom? Daí, quando a gente pega aqui, pessoal, esse mapa mundi, quanto mais azul, maior a quantidade de água. Quanto mais voltada aqui para o vermelho, menor a quantidade de água aqui em milímetros. Tá? Então, observem, pessoal, o Brasil, né, quase o Brasil inteiro é super azul. Nós temos um volume aqui de chuva muito grande, pessoal. E isso imprime, né, características muito determinantes nos nossos solos. Daí, quando a gente pega regiões mais vermelhas aqui, ó, qual que é essa região vermelhona aqui, pessoal? Chove cerca de 200 a 400 milímetros por ano. É o deserto do Saara, né? Aí nós temos aqui, né, outros desertos aqui na China e tal. Temos aqui o deserto do Atacama, aqui no Chile, né? Então, são regiões extremamente secas e essa questão da precipitação vai interferir muito nas características do solo. Por quê, pessoal? De acordo com o regime pluviométrico, nós vamos determinar, né, ou isso vai influenciar na quantidade de água disponível para as reações do intemperismo e a lixiviação, né, que vai levar os produtos dessas reações e acelerar o processo. A quantidade de água vai ser determinante, então, para a profundidade do solo. Por quê, pessoal? Já tenham essa relação muito clara aí na cabeça de vocês. Quanto mais intemperizado, mais profundo é o solo. Quanto mais intemperizado, mais profundo é o solo. Então, em regiões que chovem muito, tipo o nosso Brasil aqui, né, bem azul, em regiões que chovem muito, né, que você tem muita água disponível para as reações de temperismo, você tem muita água disponível para as reações de lixiviação, o solo vai ser mais profundo. Vai formar mais solo a partir da rocha, entendeu? Você vai ter mais solo se formando, porque as reações são mais rápidas. Então, é por isso que nós teremos solos aqui mais profundos. E aí, no Brasil, né, nós temos os solos mais profundos aí do mundo, principalmente na região amazônica. Ué, na região amazônica, professor? É, porque é a região que mais chove no Brasil e uma das que mais chove no mundo. Aí nós vamos ter solar extremamente profundos, de 30 metros de profundidade, né, os podossolos e outras classes, tá bom? Então, quanto mais água, né, mais profundo o solo. Só que tem um problema, pessoal. O intemperismo, as reações, elas vão só empobrecendo o solo. Porque não sei se vocês se lembram, né? Quando as reações vão ocorrendo, vai levando o cálcio embora, vai levando o magnésio embora, vai levando o potássio embora, aí vai ficando só o osso ali, só alumínio, só a sílica, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Isso é até a nossa pergunta da atividade essa semana, salvo engano. Quanto mais água, mais profundo é o solo. E quanto mais água, né, mais intemperizado, mais transformado, mais lixiviado vai ter sido o solo, e, portanto, mais pobre será o solo, pessoal. Menos fértil do ponto de vista químico será o solo. É por isso que nós, né, no Brasil, predominam solos de baixa fertilidade. A nossa agricultura só avançou, pessoal, porque nós, né, em decorrência da ação da nossa ciência, da Embrapa, das universidades, nós conseguimos lidar com esse problema da baixa fertilidade natural, por meio da calagem, por meio da adubação, mas do ponto de vista químico, os nossos solos são paupérrimos, são super pobres, por causa disso aqui, pessoal, por causa disso aqui. Água demais, intemperismo demais, lixiviação demais, envelheceu demais, está muito pobre, né? Não sobrou nada. Só sobraram aqueles minerais, né?
extremamente pobres, sem elementos requeridos à nutrição de plantas na sua composição. E aí vai ser a hematita, a guetita, a gipsita, caulinita e o nosso quartzo, tá bom? Minerais pobres aí. Aqui nós temos novamente, né, a precipitação. Aqui é um zoom só no Brasil, pessoal. O que a gente observa no norte, né, onde nós falamos que nós temos esses solos aí extremamente profundos, é onde a gente tem mais chuva. E aí eu já chamo a atenção aqui, pessoal, ó, o semiárido, o semiárido. Semiárido, né, é reação de baixa precipitação, onde muitas vezes, né, chove menos de 800 milímetros num ano, vão ser nessas regiões, ironicamente, né, mas seguindo uma lógica bem clara dentro do que a gente vem discutindo, vai ser no semiárido que nós vamos encontrar os solos mais novos e mais férteis do Brasil. Justamente por ter pouca água, por ter pouca chuva. O intemperismo precisa de chuva. Nessas regiões, chove pouco, tá? Chove pouco. Nós já vimos essa imagem, né, pessoal? Justamente relacionando a precipitação, né? Então, nós vamos ter aqui regiões que chovem mais, a profundidade do solo, tá? Regiões que chovem mais aqui, em regiões, né, de mais chuva, vai ter solos mais profundos, né? O intemperismo será mais intenso, as transformações serão mais intensas. Tá bom, pessoal? E aí, né, nós temos diversos atributos do solo que são influenciados pela chuva, pela precipitação. Eu peço a atenção de vocês para esse gráfico aqui. Play, pessoal, play. Vocês já devem saber, né? A gente sempre traz algumas ilustrações em inglês, mas é porque é o melhor que a gente tem disponível. Play significa argila, né? E aqui precipitação. Aqui nesse eixo nós temos a argila, né? O teor de argila no solo, e aqui a precipitação média em diferentes áreas. Então a gente observa o seguinte, pessoal, a tendência conforme nós já falamos, é que quanto mais transformado o solo, quanto mais velho, quanto mais o intemperismo tiver avançado, mais argila, né, ele vai ter. Mais argila ele vai ter. Aqueles minerais primários que são maiores, em decorrência do intemperismo, eles já vão ter sido transformados em minerais menores, que são secundários, têm tamanho argila. Tá? Então, a regra é, quanto mais água, aqui nós estamos falando de precipitação, quanto mais água, mais intemperismo. Quanto mais intemperismo, mais argila, né? Você vai ter mais minerais secundários, em tamanho de argila. O nosso caso aqui é a exceção, pessoal. O nosso caso é uma exceção. Os nossos solos são aqui, oeste e oeste da Bahia. Os nossos solos são velhos, são intemperizados, porém são arenosos, tem pouca argila. Por quê, pessoal? Porque o quartzo, né, é um mineral primário extremamente resistente à intemperie. Tá? Então ele pode cair aí, né, pode ter um dilúvio, ele não vai se transformar em argila. Então ele é extremo por causa, né, nós já estudamos isso, por causa da mineralogia, da cristalografia do quartzo, ele tem, né, ele forma cristais bem compactos, bem resistentes e não se intemperiza. Tá? É por isso que mesmo um solo bastante intemperizado, um solo bastante velho, nós temos muita areia, mas a tendência é, quanto mais velho, mais argila. E é por isso que no Brasil, né, predominam aí, na maioria das áreas, solos argilosos. Nossa agricultura, né, ela se estabeleceu, ela cresceu bastante nos solos argilosos. E nas últimas décadas, né, que ela expandiu para novas áreas, né, e passou a ocupar esses solos de textura mais arenosa.
Mas, novamente, a regra é essa. Quanto mais água, mais intemperismo. Quanto mais intemperismo, mais transformação dos minerais primários em secundários. Então, você vai ter mais argila. Tá bom? E aí, pessoal, para sintetizar, né, nós temos aí a influência da precipitação da chuva, né, nos solos. E nos solos tropicais, né, na região tropical, nós temos muita chuva. Se nós temos muita chuva, pessoal, como que no geral, né, serão os nossos solos, que são muito velhos, muito intemperizados. Eles vão ser profundos, tá? Anotem isso aí, pessoal. Os nossos solos, né, serão profundos, tá? Completamente alterados e geralmente com alto teor de argila, que vai predominar, né, esses minerais secundários. Você tem muita lixiviação de bases, né? Então são solos de baixa fertilidade natural. São solos ácidos. Por que os solos são ácidos, pessoal? Porque no processo de temperismo, transformação, os cátions de caráter básico, né? Os cátions alcalinos, lembrem-se lá da tabela periódica. Ah, professor, por que a gente fica estudando química? Por isso aqui. Tá? E lá na fertilidade, em outras disciplinas, vocês vão ver que a química é mais importante ainda. Vão saindo cátions de caráter básico, e aí vai ficando só alumínio, sílica, o solo vai acidificando. Tá bom, pessoal? E são solos com intensa atividade biológica, que tem muita vida. Por quê, pessoal? Os organismos, né, eles encontram nos nossos solos, a maioria deles, algo imprescindível para a atividade biológica, que é água e calor. Né? Quando a gente pega a Europa, na verdade, hemisfério norte, você tem um período longo que os solos ficam congelados. Você não tem nenhuma atividade biológica no solo, você não tem vida no solo. Tá bom? Por causa da temperatura. O que a gente não tem aqui, né? Então, você tem uma atividade biológica bem intensa. Tá bom? E aqui nós temos, né? Quanto maior a precipitação, novamente, né? Isso aqui é o tipo de intemperismo de acordo com a temperatura. Mas quanto maior a precipitação, maiores reações químicas do intemperismo, maior a proporção de minerais secundários, né? Maior transformação do solo, e nós teremos solos altamente intemperizados, solos velhos, que é o que a gente encontra aqui. Tá bom, pessoal? E aí, para fechar, vamos falar de temperatura, né? Falamos exaustivamente aqui de precipitação, de água, de chuva. Vamos falar um pouco da temperatura agora, que é muito importante. Mas lembrem-se, pessoal, o fator determinante na distinção dos solos nos diferentes ambientes é a água, é a precipitação. Por causa da importância da água nas reações de temperismo e na lixiviação. Ok? Então, vamos lá. Temperatura, pessoal. Temperatura também vai influenciar o solo, também vai influenciar a formação, a gênese do solo e as suas características. Por quê, pessoal? A temperatura ela interfere muito na quantidade de água disponível. Tá? Primeira coisa que a temperatura vai interferir aí. Nós já vimos que a água é muito importante. Segundo, pessoal, tem essa lei da química que a cada 10 graus que você aumenta na temperatura, a cada 10 graus que você aumenta na temperatura, a velocidade de uma reação química duplica. E esse é outro fator que determina que os nossos solos sejam tão alterados, sejam tão modificados. A temperatura. As altas temperaturas que nós temos aqui favorecem bastante a velocidade lá daquelas reações de intemperismo que a gente viu. Tá? Dissolução, oxidação, hidratação. Tá? Isso tudo é favorecido por altas temperaturas.
Alta temperatura aumenta a velocidade das reações. Tá? E é por isso que esse fator, esse elemento climático, temperatura, vai interferir no intemperismo. Além disso, a temperatura, conforme nós já vimos, né, ela pode atuar, ela pode interferir na expansão das rochas, causam rachaduras, né? Nós já vimos todo aquele processo de congelamento da água no interior de uma rocha, ou mesmo a própria rocha expandir, rachar, quando a temperatura está muito alta, tá bom? E, além disso, a temperatura interfere também na atividade biológica, pessoal. Conforme nós falamos, né, os micro-organismos precisam de calor, né, eles precisam de calor. Em decorrência dessa exigência, nos nossos solos, né, nós temos muita atividade biológica. O que nós temos, o calor, né, que os micro-organismos precisam. Tá bom? Mas esse é outro motivo para a temperatura interferir na formação dos nossos solos. Uma coisa que define a temperatura no globo é a latitude, pessoal. É a latitude. Quanto mais próximo do centro da Terra você está, mais alta a temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais alta será a temperatura. E aí, quando você anda em direção aos polos, mais baixa será a temperatura. Tá bom? Isso, novamente, né, vai ter uma interferência razoável, né, na formação dos solos. Tá bom? E aí nós temos, pessoal, atenção aqui, nós temos uma relação entre altitude e temperatura. Conforme vocês já sabem aí, né? Quanto mais alto um lugar, mais frio, né? A tendência é que ele seja mais frio, né? A tendência é que ele seja mais frio. Tem uma relação, né, que eu acho que a cada 1.000 metros que você sobe, a temperatura cai 1 grau, ou a cada 100. Eu me esqueci aqui ao certo. O que acontece, pessoal? Nas regiões mais altas, se a temperatura é menor, as reações do intemperismo serão mais lentas. Novamente, altas temperaturas aumentam a velocidade de qualquer reação química, tá bom? Então, se é muito alto, temperatura mais baixa, reação de intemperismo mais lenta, ok? E aí, né, nós temos também a temperatura influenciando vários atributos do solo, só que não é de uma forma tão pronunciada, igual a precipitação, tá bom? Mas também vai influenciar a profundidade, a composição mineral do solo, teor de argila, teor de matéria orgânica, a atividade biológica e a fertilidade, a concentração de elementos desse solo, tá bom? O que a gente observa aqui, né, pessoal? Nós estamos no Brasil, um país de clima tropical, e nós temos muita chuva, temperatura alta. Então, tudo que o solo precisa para ele envelhecer, ele encontra aqui. Então, novamente, vão predominar aqui, né, no Brasil, em todas as regiões de clima tropical, solos, né, com características de evolução avançadas, solos altamente intemperizados, solos velhos, né, que vão ser espessos, vão ser profundos e pouco férteis, tá bom? Tendendo também a ter uma textura mais argilosa, por causa daquelas transformações que nós falamos, tá bom? Então, isso é o que a gente tem, né, geralmente em regiões de clima tropical. Já nas regiões de clima temperado, no hemisfério norte, onde chove pouco, a temperatura é mais baixa, os solos serão rasos, pouco evoluídos. Você cava um pouquinho ali, você encontra a rocha. O solo é raso, né? Mas aí vai ser um solo mais jovem, vai ser pouco alterado, vai ter uma fertilidade melhor, tá bom? Vai ter uma fertilidade mais pronunciada,
vai ter sido menos alterado, ok? E o que a gente observa é isso, regiões de clima mais seco, solo jovem, pouco alterado e raso, né? Rapidinho você chega na rocha. Isso quando a rocha não está na superfície. O oposto ocorre em regiões de clima úmido, beleza? E novamente aquela imagem, né? Relacionando a precipitação e a temperatura com a profundidade do solo. Ok? E aqui, aquela imagem que nós vimos na última aula, né? As regiões de intemperies no Brasil. Novamente, onde chove muito, temperatura alta. Essa imagem é boa, pessoal, porque aqui, essas regiões de intemperismo no Brasil, elas são resultado da interação entre precipitação e entre a temperatura. O que acontece, pessoal? Aqui no norte, né, na verdade, em boa parte do Brasil, a gente tem muita chuva e a gente tem a temperatura muito alta. Então, o intemperismo é forte. Muita chuva, temperatura muito alta, intemperismo forte. Quando a gente desce para o sul, pessoal, atenção, a gente continua tendo muita chuva, só que a temperatura é mais baixa. Muita chuva, temperatura mais baixa, o intemperismo é moderado. Muita chuva, temperatura mais baixa, o intemperismo já vai ser moderado. Bem nessa região azul, pessoal, o que acontece nessa região azul? A temperatura é mais baixa ainda. Tem muita chuva, mas a temperatura é mais baixa ainda por causa da influência do relevo. Aqui nós vamos ter serra, aqui um monte de serra, né? Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra do Rio do Rastro. Nós temos aqui, né, uma cadeia de montanhas no Brasil. Por causa dessa influência do relevo na temperatura, nós vamos ter muita chuva, só que a temperatura é muito baixa. A intemperismo vai ser fraco. Aí nós viemos aqui para o semiárido. Temperatura extremamente alta no semiárido. Só que o que determina, né, aqui nesse caso, é a precipitação. No caso do semiárido, a chuva é pouca, né? Você tem pouca água. Se você não tem água, o intemperismo é lento, o intemperismo não ocorre. As reações dependem da água. A remoção de produtos pela esfriação depende da água. O intemperismo vai ser muito fraco. Solos vão ser jovens, rasos, com boa fertilidade natural, mas aí tem pedra, né? O solo é muito raso, tem aquela dificuldade toda para se trabalhar, tá bom? Mas aí, se você for lá analisar esse solo, você vai encontrar mineral primário, né? Coisa que você não encontra nas demais regiões do Brasil, ok? Aqui nessa ilustração, que até caiu numa prova aí, ó, foi vestibular, o Enem, né, uma questão de geografia, e eu já coloquei em prova minha também, relacionando precipitação à profundidade do solo. Muito simples. Quanto mais água, mais profundo. O motivo disso nós já sabemos, tá? O motivo não, os motivos nós já sabemos e vamos usar lá na nossa atividade dessa semana, tá bom? E aí vamos relacionar agora clima e material de origem, pessoal. Novamente. A gente discute de forma separada fins pedagógicos, para facilitar o entendimento. Só que os 5 fatores, né, que nós estamos falando só de 2, os 5 fatores, eles vão atuar de forma integrada para formar o solo. Tá bom? Então, vamos falar só de clima e material de origem. Pessoal, se eu tenho ali o clima 1, né, eu tenho um tipo de clima ali atuando sobre um tipo de rocha, a rocha 1, né, o material de origem 1, eu vou ter o solo A, tá bom? Vou ter o solo A. No entanto, ó, se eu tenho a mesma rocha, atenção aqui, pessoal, eu tenho a mesma rocha, mas, no entanto, essa rocha
ela está exposta a um tipo de clima diferente, eu vou ter o solo B. É diferente aqui do solo A. Tá bom? Eu ainda posso ter essa situação aqui, pessoal, onde eu tenho outro tipo de rocha, mas o clima é o mesmo aqui da primeira situação. Aí eu vou ter o solo A. Tá bom? O que aconteceu no Brasil foi muito isso. Nós tínhamos diferentes rochas, né? Nós tínhamos diferentes materiais de origem. Só que aí, pessoal, com o decorrer, né, de milhares e milhares de anos aí de intemperismo intenso sobre essas diferentes rochas, tudo ficou pobre, tudo ficou igual, né? A gente tinha rocha até mais ou menos boa, uma rocha magmática ali e tal, mas aí no fim das contas, né, depois de todo esse intemperismo, né, depois que todas essas diferentes rochas foram expostas a esse mesmo clima de muita chuva, de temperatura muito alta, elas convergiram a solos relativamente semelhantes. Solos profundos, ácidos, pobres, com ausência de minerais primários, que tendem a ser argilosos, por causa dessa ação do clima. Beleza? E aí, pessoal, a gente finaliza por aqui. Nós vamos falar na semana que vem sobre os 3 demais fatores. Relevo, a gente até já começou a falar um pouquinho hoje. Organismos e o tempo, tá bom? E o tempo. Eu vou interromper a minha gravação agora e vou abrir para perguntas. Beleza, pessoal?